Muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Gilmar, presidente da Faculdade Teológica CETAD, e sempre estamos gravando vídeos para que você possa aprender a palavra de Deus. Nós agora estamos montando toda a nossa grade curricular através de videoaulas gravadas que são postadas no nosso canal do YouTube. E se você chegou até aqui é porque você também prioriza a palavra de Deus e quer aprender mais acerca desta palavra gloriosa. Mas para que você possa nos ajudar, para nos manter no ar, funcionando, que você possa se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não te custa nada e você vai abençoar a nossa vida e também ser abençoado pelas mensagens que você aprende conosco. Então clique no sininho, porque daí os próximos vídeos que nós postarmos, você será comunicado e será avisado dos nossos vídeos e que você também possa estar conosco nesta jornada. Quero te pedir também que sempre dê um joinha, porque o seu joinha aí vai dizer para o YouTube que o nosso vídeo, o nosso conteúdo está te agradando e assim poderemos estar cada vez mais melhorando o nosso conteúdo. Deixe o seu comentário, o que você quer que nós mude, o que você quer que nós melhore, porque nós estamos aqui gravando estas videoaulas para abençoar a vida de todos que querem aprender a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, que você possa participar desta aula e que esse estudo possa abençoar a sua vida. Bons estudos! Estamos mais uma vez aqui para poder ministrarmos mais uma aula do nosso curso de Teologia Básico. Você já fez a introdução à Bíblia, você já fez o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e agora você vai começar a assistir a primeira aula sobre os livros históricos e poéticos. Nós vamos continuar no nosso mesmo raciocínio. Nós estudamos aí a Torá, agora nós vamos estudar os livros históricos e depois os livros poéticos. Então você já aprendeu acerca do Antigo Testamento, tá? Nós falamos acerca do Antigo Testamento. Você já sabe como o Antigo Testamento ele é subdividido. Então, o nosso Antigo Testamento que nós possuímos hoje, que ela vem da Septuaginta, você já sabe, você já está familiarizado. Então a nossa Bíblia que vem da Septuaginta, está o Antigo Testamento aí dividido em 39 livros, que são compostos em categorias. Então nós temos aí a primeira parte que nós falamos, que é o Pentateuco, né? O Pentateuco. Depois temos a segunda parte, aqui no Pentateuco nós temos 5 livros. Depois temos aqui a segunda parte, que nós chamamos de livros históricos, né? São os livros históricos, que são formados por 12 livros. Então temos aí os 12 livros históricos de Josué e vai até Salmos, né? E depois nós temos os livros poéticos. Ó, temos também os livros poéticos. Os livros poéticos também é composto por uma coleção de 5 livros. Depois dos livros poéticos, nós temos mais 5 livros que são considerados os profetas maiores. São 4 profetas maiores, porém são 5 livros, porque o profeta maior, conhecido por Jeremias, ele escreveu o livro de Jeremias e também escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. Então ele é autor aí de 2 livros, totalizando 5 livros. Então nós temos aqui os profetas, que nós chamamos de profetas maiores, que é composto por 5 livros. E para terminar essa divisão dos 39 livros do Antigo Testamento, nós temos aqui mais 12 volumes, 12 livros, que são os profetas menores, né? Então nós temos esta divisão, o Pentateuco, que é composto por 5 livros, os livros históricos, que são compostos por 12 livros, aí temos aí Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, temos aí também nos livros históricos aí o 1 a Reis, 2 a Reis, e assim vai, tá? E temos aí 5 livros poéticos, que está Salmos, Jó e mais alguns livros que nós vamos falar.
Temos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, né? E mais alguns que nós também iremos falar. E temos aí os profetas menores, Oséias, Obadias, Malaquias, Amós, e aí vai. Tem mais 12 profetas menores. Esta é a configuração do Antigo Testamento que nós temos em mãos, né, da nossa tradução aí do hebraico para o grego. Mas nós já aprendemos que no original, né, na língua hebraica, nós temos então aqui a primeira subdivisão, que é a Torá, né? Nós aprendemos acerca da Torá, que é aí a primeira divisão do Pentateuco. Então, no grego, nós temos aqui, no grego, só para relembrar os irmãos, no grego, Pentateuco, mas no hebraico nós temos a Torá, né? Gênesis, que você já viu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aqui você aprendeu que na Torá nós temos Bereshit, né? Temos o Bereshit, depois temos o Shamot, depois do Shemot nós temos o Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então você já aprendeu esses 4 livros no original hebraico e na nossa tradução de hoje, que ela veio do latim, que veio do grego. Então a nossa Bíblia, ela vem daqui, tá? E nós temos a Torá. Bom, nós conhecemos os 39 livros, temos aqui os 39 livros, que é o Antigo Testamento. Porém, no original hebraico, esses 39 livros não são o Velho Testamento. Ele é conhecido como Tanakh. Então, o Antigo Testamento para nós, para os hebreus, para os judeus, é Tanakh. No original hebraico é Tanakh. Então, aqui é a Tanakh. Ó, você já está aprendendo mais um pouco. É a Tanakh. Enquanto nós dividimos aqui em 5 partes, para nós entendermos melhor, né? Nós dividimos aqui em 5 partes. Ó, primeiro, Pentateuco, segundo, livros históricos, terceiro, poético, quarto, profeta maior e 5, profeta menor. Na Tanakh, o Antigo Testamento, os 39 livros não são divididos assim. São divididos só em 3 partes, ó. Só em 3 partes. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Tá bom? Então, para os judeus, a Tanakh, o Antigo Testamento, os 39 livros, e para nós é Antigo Testamento dividido aqui em 5 partes, para eles são divididos só em 3 partes. A primeira parte é a Torá, que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, ó. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vem a segunda parte, que é o Nevi'im. Vou colocar aqui, ó, Nevi'im. Nevi'im, que é profetas. O significado aqui é profetas. Tá? Nevi'im, profetas. E a terceira parte, que é o Ketuvim. Deixa eu marcar aqui, ó, Ketuvim. Ketuvim, né? Ketuvim significa escritos. Então, escritos, ó. Tá bom? Então, a Tanakh, que é o Antigo Testamento, que para nós é o Antigo Testamento, para eles é a Tanakh. Os 39 livros, para nós é dividido Pentateuco, livros históricos, poético, profeta maior, profeta menor. Para eles é a Tanakh. Torá, Nevi'im, profetas, Nevi'im, ó, Rim é pluralidade. Nevi'im, Elohim, deuses, plural. Toda vez que você vê a palavra que termina com Rim, ela termina com pluralidade. Então temos aqui Nevi'im, profetas, e o Ketuvim,
que é escritos. Então, para eles é dividido em Torá, profetas e escritos. Então, aqui na Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Nos profetas, entra os profetas menores, profetas maiores, tá? Entram todos os profetas e também alguns livros históricos que para eles é considerado como profetas. Por exemplo, aqui Josué, né? O livro de Samuel é considerado como profeta para eles, então entra aqui. E aí os escritos são os demais livros, para eles são todos escritos. Então eles dividem só em 3 partes, tá? Eu não vou dividir os livros aqui, mas é só para nível do seu conhecimento. Então quando você vê alguém falar na Tanakh, é no Antigo Testamento, na Tanakh. Então para eles lá na Tanakh, na Torá da Tanakh, na Torá, que são os primeiros 5 da Bíblia, não, na Tanakh, mas no Nevi'im, nos livros profetas da Tanakh, ou seja, nos livros proféticos do Antigo Testamento, não, no Ketuvim, lá no Ketuvim da Tanakh, eles estão dizendo lá nos escritos do Antigo Testamento, tá? Então, só para você ter isso aqui a nível de conhecimento. Poxa, pastor, o senhor está dando aula de hebraico? Não, eu não falo hebraico. Mas você lembra, alguns anos atrás, para quem é da minha época, mais ou menos aí 40 anos atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, quando eu estava na quinta série, nós tínhamos algumas noções em inglês. Eu me lembro que nós aprendíamos o que era pen, que era caneta, car, que era carro, table, que era mesa, né? Nós aprendíamos algumas palavras em inglês. Não aprendíamos a falar corretamente, como tem os cursos de inglês hoje, mas nós tínhamos uma noção básica. Good morning, good night, teacher, professora. Então nós aprendíamos algumas palavras, não falávamos inglês, eu mesmo não falo inglês, mas nós tínhamos algum conhecimento para nos ajudar na nossa evolução cultural. Também é assim quando nós estudamos a Bíblia e o Velho Testamento. Você não vai falar hebraico, assim como eu não falo hebraico, a não ser que você faça um curso específico da língua hebraica. Aí você vai aprender a pronúncia, vai aprender a escrita e vai aprender profundamente acerca da língua hebraica. Nós teremos em breve o nosso curso de língua hebraica com professores capacitados que irão nos ensinar através de videoaulas a falar o hebraico, e aí você vai aprender as profundezas do ensino da palavra de Deus. Mas quando nós estudamos a Bíblia, pelo menos o básico, nós temos que ter este nível de conhecimento para entendermos melhor a Sagrada Escritura. Então, quando eu falo acerca de algumas bases, de algum conhecimento, não é que eu quero que você fale hebraico, é que eu quero que você entenda, tenha a base do conhecimento para você entender que a palavra de Deus, para chegar nas nossas mãos, assim como ela chegou agora, ela passou por um processo de transliteração. E quando ela foi transliterada, ela era conhecida no hebraico. E aí ela foi transliterada para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, aí depois veio do latim para várias línguas e veio também para o português. E nessas traduções se perdeu muito a essência da tradução da palavra de Deus. Então, quando você adquire este conhecimento, você resgata, você está resgatando os princípios do conhecimento sobre a palavra de Deus e você vai conhecer melhor e entender melhor a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, nós conhecemos o livro de Salmos, Salmos, não é? Quando eu falo para você o livro de Salmos, Salmos é verso. E o livro de Salmos, que é um livro poético, você vai entender que é Salmos. Os Salmos, ele vem do grego que é psalmoi. Então, na nossa língua, Salmos, porque foi traduzido do grego,
psalmoi. Psalmoi, mas para o judeu não é psalmoi, ele nem gosta que você fale psalmoi. Porque psalmoi, ele é apenas uma música inspirada. Psalmoi, no grego, é música inspirada. Olha aí, música inspirada, psalmoi. Mas os salmos, que no hebraico é chamado de Terrilim, ó, não é salmos, no hebraico é Terrilim, né? E o que é Terrilim? Terrilim, ele vem do davar, Terrilim não é igual salmo. Terrilim, o sentido da tradução do hebraico Terrilim é revelação, ó. Revelação. Revelação. Então, Terrilim é uma melodia não só inspirada, mas é uma melodia que tem uma revelação de Deus. Por exemplo, música inspirada. Tem vários cantores que não são evangélicos e cantam músicas inspiradas. Às vezes você escuta uma música internacional e você diz, nossa, que música bonita. Porque é uma música inspirada, mas não é um ritmo ou uma melodia que traga uma inspiração de Deus. Mas não deixa de ser inspirada, ela não traz uma revelação. O salmo, que para nós é salmo, que para eles é Terrilim, o Terrilim da Tanakh não é só salmodiar, não é só cantar, ali está uma música revelada, que contém revelação de Deus, então é muito mais profundo do que um simples salmo. Não é um salmo, porque quando eu falo salmo, dá a entender que é um verso. Ah, eu fiz um versinho ali, eu escrevi o verso. Não, a palavra de Deus ela vai além de um verso. Ela é um terrilim. Terrilim. Então o judeu não gosta muito quando você fala psalmoi, que é original grego, ou fala salmos. Então por isso que é bom você entender. Você vai ter uma outra visão da palavra de Deus. Tá bom? Tá? Isso aqui eu só falei para você entender por que nós falamos algumas palavras aí. Então vamos lá. Nós estamos falando do velho, do velho não, né? Não podemos falar Velho Testamento, é Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus ela não é velha. Então não existe Velho Testamento, é um costume que nós pegamos. E quando você pensa que não, você está falando Velho Testamento. Mas não pode falar Velho Testamento. Usar a palavra velho para a palavra de Deus é indecoroso, porque a palavra de Deus ela não é velha, o Antigo Testamento. Então nós, falando do Antigo Testamento, falamos das divisões, né? Já falamos então sobre o Pentateuco, sobre a Torá. Agora nós vamos falar sobre o Ketuvim, né? Ou Neviim, que é os profetas, porque nós vamos falar de Josué, e Josué para eles faz parte do Neviim, faz parte dos profetas. Mas nós vamos falar então sobre o livro de Josué, tá bom? Então continue conosco aí, você já viu essa divisão. Eu vou apagar aqui que eu vou te dar mais uma divisão, tá bom? Deixa eu apagar aqui, para nós poder continuar. Bom, então continuando, nós vamos falar sobre os livros históricos. Então eu vou renomear aqui os livros históricos. Tá? Então temos aqui Josué. Depois de Josué nós temos aqui Juízes. Ó, Juízes. Ruth. Temos Juízes, temos Ruth, aí vem 1 Samuel, 2 Samuel, vamos colocar aqui, ó. 1º, 2º Samuel. 1º, 2º Samuel, aí vem 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, né? 1º, ó, e 2º Reis.
Primeiro e segundo Reis, primeira e segunda Crônicas, vamos ver se cabe aqui. Primeira e segunda Crônicas. E aí nós temos então, para nós encerrarmos aqui, primeiro Reis, primeira e segunda Crônicas, nós temos Esdras, Neemias e Ester. Então nós temos aqui Esdras, Neemias e Ester. Isso, Ester. Então esses são os livros históricos que nós iremos ver. E depois que terminarmos os livros históricos, nós vamos falar sobre os 5 livros poéticos. Então nós temos 12 livros históricos, sendo que Samuel temos primeiro e segundo, Reis temos primeiro e segundo, e Crônicas temos primeiro e segundo, tá bom? Então nós vamos fazer esta divisão aqui. Eu coloquei aqui porque nós vamos falar sobre o início dos livros históricos. Eles relatam uma ordem cronológica que eles foram colocadas no Antigo Testamento. Eles não foram escritos na ordem cronológica que nós conhecemos, mas eles colocaram numa ordem para ficar melhor de você entender. Então, quando nós falamos do livro de Josué, nós falamos da conquista e divisão da terra de Canaã. Então, Josué conta a história depois da morte de Moisés. Ó, Moisés é morto, Josué assume, e aí o livro de Josué vai retratar a história de Josué na conquista de Canaã e a divisão das terras para as 12 tribos da nação de Israel. Então nós temos aqui neste primeiro livro, nós vemos aqui nesta conquista, eu vou colocar aqui, ó, a teocracia. Teocracia, tá? Josué, teocracia. É a conquista da terra, ó, conquista Canaã, e divisão da terra conquistada. Ele vai dividir. Então nós temos no livro histórico de Josué uma teocracia. O que é teocracia? É quando o povo é reinado, é dirigido, é coordenado pelo próprio Deus. Então não havia rei em Israel, era uma teocracia. Então o profeta, né, o sacerdote, o substituto de Moisés, que foi colocado no lugar de Moisés como líder do povo, ele direcionava a nação de Israel segundo a ordem de Deus. Então era Deus que regia o povo, eles não tinham um rei, então era chamado de teocracia, Deus. Então era uma teocracia, ou seja, eles eram regidos por Deus, o próprio Deus dirigia o povo, né? E temos aí então o livro de Juízes e Ruth. Então nós vamos colocar aqui, ó, Juízes e Ruth. Por que Juízes e Ruth? Porque os livros históricos de Juízes e Ruth vai retratar aí sobre os juízes que passaram a dirigir e a libertar Israel no período em que Israel era oprimido. No livro de Juízes, nós vamos ver no nosso estudo que Israel se desviava do Senhor, de tempo em tempo eles se desviavam do Senhor, começava a adorar outros deuses, fazer o que desagradava ao Senhor, e Deus entregava Israel na mão dos inimigos. Então nós vamos ver em Juízes que Deus entregava Israel na mão dos inimigos, e nós vamos ver o que aconteceu com eles. Eu estou apenas dando um resumo para você entender dos assuntos que nós iremos tratar nas nossas videoaulas aí. Então aqui ainda continuava a teocracia.
teocracia. Tá? Não existia reis, então os juízes era que dirigiam a Israel, eles consultavam esses juízes, esses libertadores que libertavam Israel e que eram o porta-voz de Deus, e os profetas que ali estavam também como porta-voz de Deus. Então eles não tinham ainda um rei. Mas aí nós vamos estudar em 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos colocar aqui junto, ó. Em 1 e 2 Samuel, aí aqui nós vamos ver o fim, o fim. Houve aqui o fim da teocracia. E em 1 e 2 Samuel, começa então o Reino Unido. Então aqui passa a ser agora uma monarquia, ó. Monarquia, nós vamos falar da monarquia e vamos falar do Reino Unido. Tá? Então nós vamos falar do Reino Unido. Então em 1 e 2 Samuel, nós vamos falar do Reino Unido e vamos falar dos 3 reis que reinaram no início da monarquia do Reino Unido, que durou somente 120 anos este Reino Unido, que é o reinado de Saul como rei. Ele foi o primeiro rei. Então nós temos aqui o primeiro, Saul, temos o segundo aqui, Davi, e o terceiro, que é Salomão. Tá? Então nós vamos falar em 1 e 2 Samuel, nesse livro histórico, sobre o Reino Unido, o começo da monarquia, que eles pediram um rei, e o primeiro rei foi Saul, e aí o Reino Unido. E nós vamos falar sobre o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Quando nós partirmos para o 1º e 2º Reis, partimos para estes livros históricos, então em 1º e 2º Reis, nós vamos falar agora do reino da monarquia, mas aqui agora é a monarquia do reino dividido. Ó, continua a monarquia, ó, mas aqui já é o reino dividido. Aí aqui é o reino dividido. Aí temos aqui o reino do norte e o reino do sul. Tá? Então, em 1º e 2º Reis, nós já vamos encontrar o reino dividido. Então, tem uma linha de raciocínio acerca de Israel e do povo de Deus. Então, em 1º e 2º Reis, vamos falar da continuidade da monarquia, porém, com o reino dividido. Houve uma divisão. Aqui em 1º e 2º Samuel, vamos falar dos 3 reis. Quando Salomão morre, Israel se divide, né? Jeroboão reina com 10 tribos e Roboão reina sobre 2 tribos. Aí se divide em reino do norte e reino do sul. E nós vamos falar também dos acontecimentos do reino do norte e reino do sul. Então é muito bom você ter isso em mente, essa divisão, quando nós começarmos a estudar, quando você for ler estes livros históricos da Bíblia, você já ter, eu estou lendo em 1º e 2º Reis, que nos fala a história da monarquia, quando não era mais teocrático, ou seja, quando Deus não direcionava mais o povo, agora eles tinham um rei para direcioná-los, mas só que aqui em 1º e 2º Reis, o reino já estava dividido. Aí tinha o reino do norte e já tinha o reino do sul, tá bom? Depois nós vamos entrar em 1º Crônicas e 2º Crônica. No livro de 1º Crônicas, ó, 1º Crônicas, aqui nós vamos falar sobre o reino ainda da monarquia, tá? Deixa eu pegar a caneta. Ainda na monarquia. Só que nós vamos falar aqui, em 1º Crônicas, do reino do norte, ó. Do reino do norte. Então, em 1º Crônicas, no livro histórico de 1º Crônicas, vai tratar mais o assunto do reino do norte. E no livro 2º Crônicas, você vai encontrar lá tratando mais do reino do sul. Ó. Aqui você vai encontrar falando sobre o reino do sul e o exílio deles. Então aqui vai tratar do reino do sul e quando eles foram levados ao exílio. Então o reino do sul já foi levado ao exílio quando
aí o Israel é levado a exílio por Babilônia, né? Por Babilônia. Então nós temos aqui todo esse cronograma que nós iremos falar nas próximas aulas. Então é muito bom você já ter uma ideia desse cronograma, você decorar um pouco esse cronograma. E aí depois nós vamos falar de Esdras, Neemias e Ester. Ó. Esdras, Neemias e Ester. Nós vamos falar desses 3 livros históricos, que é considerado como históricos, e esses 3 livros aqui já é o retorno do exílio. Então, quando acontecem esses livros históricos, é o retorno do exílio. Tá ok? Esse vai ser a nossa linha de raciocínio para os livros históricos do Antigo Testamento. Então nós temos aqui a teocracia, vamos iniciar com a teocracia, o próprio Deus regendo o seu povo através de Josué. Depois nós vamos para Juízes, ainda na teocracia, Deus ainda estava regendo, não havia reis sobre Israel. Então aqui em Juízes eles se desviaram, aí Deus levanta um libertador, eles saem das mãos dos seus inimigos, desviam de novo, Deus permite que eles fossem escravos por um período de tempo, aí Deus levanta um libertador. Então aqui houve uma inconstância muito grande da nação de Israel. Depois vamos falar do livro também histórico, da história de Ruth, que é maravilhosa a história de Ruth. Vamos falar também do fim da teocracia, e começamos em 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel, já vamos começar com a monarquia. Aqui em 1º e 2º Samuel, Israel perde um rei, e aí é consagrado Saul como rei, depois vem Davi e depois Salomão. Né? Não quero falar mais, tem mistérios muito grandes que nós vamos tratar nas próximas aulas. Temos aqui também, em 1º e 2º Reis, ainda na monarquia, porém em 1º e 2º Reis há uma divisão do reino. Então é muito fácil, ó. O Reino Unido, 1º e 2º Samuel, divisão do reino, 1º e 2º Reis, aí depois vem 1ª Crônicas, o primeiro livro histórico de Crônicas. O primeiro livro histórico de Crônicas vai falar do Reino do Norte, o segundo fala do Reino do Sul e o exílio da nação de Israel. Aqui vai falar do exílio. Aí depois temos Esdras, Neemias e Ester, que é quando eles retornam do exílio. São livros históricos que já contam deles retornando do exílio. E é muito bom isso aqui, tá? Então é bom você ter em mente essa divisão desses livros que nós iremos estudar, tá bom? Então agora vamos para a outra parte. Deixa eu apagar a luz. Bom, nós vamos falar agora sobre o livro de Josué. Vamos falar sobre o livro de Josué, que no hebraico, Yoshua. Ó. Yoshua ou Yoshua, né? Então nós vamos falar de Josué e Yoshua. Josué, transliterado, é o mesmo nome de Jesus, Yoshua. Né? Jesus é conhecido como Yoshua. E Josué também, no hebraico, é Yoshua. Jesus também, o significado do nome. Então nós vamos falar sobre o livro histórico de Josué. Muito bem, logo no início do livro de Josué, nós encontramos aqui na palavra de Deus, e eu quero ler para você o capítulo 1, que é muito interessante, e eu quero fazer menção, eu não posso deixar de fazer menção, que nós vamos encontrar no livro de Josué, aqui no capítulo 1 e no versículo 1, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E na minha tradução está auxiliar de Moisés. Em algumas traduções está servo de Moisés. Então, quando nós lemos
este primeiro capítulo, esse primeiro versículo, Josué, ele é conhecido como servo de Moisés, como auxiliar de Moisés. Então nós temos aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos, Josué aqui, ele é servo, servo, auxiliar, tá bom? Ele é servo, um auxiliar. Mas quando você pega o livro de Josué e folheia as suas páginas, né, até o final do livro, olha que bonito que nós encontramos aqui. No livro de Josué, no capítulo de número 24, né? 24, capítulo 24, e o versículo deixa eu ver aqui, Josué 24, no versículo 29. Olha o que diz o texto. 29. Josué 24, 29. Olha. Depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, servo do Yahvé, né? Servo do Yahvé, ou Iaê, servo de Iaê, né? Senhor, já aprendemos o que é a palavra Iaê, o tetagrama, o nome do Senhor. Iavé, esse é o meu nome. Iaê ou Iavé, pode ser pronunciado dessas duas maneiras, né? Mas Iavé, vamos falar Iavé. Iavé, né? Este é o meu nome. Então ele começa no capítulo 1 como servo de Moisés, auxiliar de Moisés. Mas ele termina no livro de Josué, no último capítulo de Josué, no versículo 29, que vai tratar da morte de Moisés, ele termina não mais como servo de Moisés, mas agora servo de Yahvé. Aqui é servo Moisés. Mais no 29, ele é servo do Yod-He, Vav-He. Ele é servo do Yod-He, Vav-He, Yahvé. Ele é servo de Yahvé, do Senhor. Ele é servo daquele que é, que era e que há de vir. Daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que disse para Moisés, diga que eu sou o que sou, te enviou. Então ele começa como servo de Moisés e termina como servo do sou o que sou. Glória a Deus. Então aqui nós vamos entender que do capítulo 1 para o capítulo 29, a história de Josué foi mudada. A história de Josué foi mudada. Aquele que era conhecido de uma maneira, mas quando chega no transcorrer da sua história, ele agora é reconhecido de outra maneira. Então você pode começar de um jeito, mas Deus vai fazer você ser reconhecido mais ainda, porque todos nós temos que ter uma história. O livro histórico de Josué já nos ensina que nós temos que ter uma história. Tem pessoas que não têm história diante de Deus. Ele começa o seu ministério, mas ele não produz uma história. Ele não tem uma história. Ele subiu no monte como diácono e já desceu como pastor. Ele já galgou os degraus dos níveis ministeriais sem ter uma história. Deixe Deus formar a sua história, porque quando Deus formar a sua história, reconhecerão o chamado na sua vida. Então, Josué começa como servo de Moisés, mas termina como servo de Yahvé, servo do Senhor.
Então já temos logo essa primeira aula aí, esse primeiro ensinamento maravilhoso acerca de Josué. Mas eu quero ler com você aqui, a palavra de Deus, em Josué, que é Yoshua, né? Então vamos ler aqui em Yoshua, diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num e servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Olha o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido. Por onde quer que andares, não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, versículo 10. Então Josué ordenou aos oficiais: passai pelo meio do acampamento e dizei ao povo: provê-dos de comida. Dentro de 3 dias passarei este Jordão para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Para ocupar a terra que vos dá Eloé, né? Iavé. Ocupar a terra que vos dá Iavé, o vosso Elohim, para a possuídes. Glória a Deus, olha que bonito, né? Então aqui nós vemos a palavra de Deus, Deus falando as primeiras palavras com Josué, e uma coisa que eu quero, que eu achei muito interessante, é que Deus disse assim, olha, medita na minha palavra, de dia e de noite. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus não é apenas ler a Bíblia, ou ler a Torá, ou ler os livros históricos, ou os livros poéticos. Medita na minha palavra. No original, meditar, no hebraico é Hagar, né? Hagar, Hagar, é assim, vou escrever aqui. Hagar. Ó. Meditar é Hagar. E o Hagar, para um judeu, ele está junto com, para se haver o Hagar, tem que haver o Selá. Para fazer o Hagar, tem que haver o Selá. Para se fazer o Hagar, para meditar, tem que haver o Selá. Você já viu ali na Bíblia, às vezes tem alguns versículos que está escrito lá, Selá. Selá, na nossa Bíblia está escrito assim, Selá, está escrito assim. Não sei se você já leu alguns versículos, mas mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Você vai encontrar Selá, porque o Hagar, a meditação com Selá, ela não é só ler, ela significa ler, analisar e pensar. Isso é o Hagar para o judeu. Para o judeu, meditar não é você ficar ali, deixa eu ver, ficar pensando. Não. Para o judeu, o Hagar, o meditar, tem que ter o Selá. E para se ter o Selá, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que ler,
analisar e pensar. Ó, significa ler, analisar e 3, pensar. Então, para se fazer o Hagar, para meditar na palavra de Deus, e é o que Deus está pedindo para Josué, medita, Josué, tão somente medita na minha palavra de dia e de noite. Ele está dizendo, Josué, né, Yoshua, tão somente o Hagar, concelar na minha palavra, né, devarim, de dia e de noite. Você tem que ler, analisar e pensar. Essa é a maneira de nós meditar na palavra de Deus. Nós temos que fazer meditação, nós temos que fazer um Hagar. Ler, analisar e pensar. Tem pessoas que só lê e lê do capítulo 1 e vai até o capítulo 10, mas ele não medita na palavra. Vai na igreja e lê, fecha a Bíblia e guarda. Tem que meditar, tem que fazer o Hagar, tem que ler, analisar e depois pensar, né? Então você tem que ler, ó, o judeu primeiro lê, e esse ler em voz baixa. Ler em voz baixa, pegue a Bíblia, né? Você pega a sua Bíblia, então primeiro você vai ler, ouça a sua voz lendo. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te afaste da tua boca. Ó, não te afaste da tua boca. Por quê? Porque você vai ler em voz baixa, você vai ouvir você lendo. Não te afaste da tua boca o livro desta lei. Hagar, concelar, Hagar, medita nele, nas escritas, no livro, de dia e de noite. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então não é questão de eu fazer uma campanha só para isso, campanha para aquilo. Tem crente que é o crente de campanha. Não, faça um Hagar. Abra a palavra de Deus, abra a Torá, abra a Tanakh, procure os livros poéticos, os livros históricos e medite na palavra, leia em voz baixa, analise, analisar, irmãos. Como que você analisa? Tem que analisar. Ó, aqui entra o explorador. Lembra do explorador? Analisa o terreno. Você já analisou o terreno? Já mediu, deu uma analisada, olhou os altorrelevos, aonde se tem buraco, se não tem buraco, aonde a terra é mole, aonde a terra é mais firme, deu uma analisada? Analisa, ó, explore, ó, oica, analise, leia, analise, faça um Hagar, medite, Hagar, ler, analisar e pensar. Agora que você leu, agora que você analisou, agora você vai pensar nisso. Pensar. E hoje está difícil nós ocupar a nossa mente, irmãos. As pessoas leem a Bíblia e não estão conseguindo pensar nas coisas de Deus. Porque o mundo oferece tanto pensamento que não é de Deus, que quando você pensa que não, você pensa tantas coisas no dia, mas não pensa nisso aqui. Viu? E olha que a mente vazia é oficina dele.
E dele que eu estou falando, não estou me referindo a Yahvé, não. Estou falando do adversário, do nosso inimigo de nossas almas. Mente vazia é a oficina do diabo. Então você tem que pensar nas coisas que te edificam. E isto é bíblico. Eu tenho que falar sobre isso. Abra a sua Bíblia. Filipenses, deixa eu abrir aqui, Filipenses no capítulo 4, vamos abrir aqui, Filipenses no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 4. O que mais acontece hoje, principalmente nessa crise? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Deixa eu pôr aqui na louça. Filipenses 4, versículo 4 e o capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz o texto. Eu vou ler para você, meu irmão. Você que está acompanhando essa videoaula, que nós estamos iniciando hoje essa breve introdução. Olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos. Hagar, vamos fazer um Hagar. Ler, analisar e pensar. Vamos fazer um Hagar? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Né? Nós temos e encontramos aqui as 8 peneiras da mente. As 8 peneiras da sua mente para você pensar. Nisso pensai. Pensai no quê? Primeiro, pense em tudo que é verdadeiro. Pense em tudo que é honesto. Pense em tudo que é justo. Pense em tudo que é puro. Pense no que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se há virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Né? Deus diz, olha, não adquira ouro, dinheiro, né? Mas compre aquilo que é do céu, aonde nem a traça consome. Nós temos que adquirir e nós temos que ocupar a nossa mente por aquilo que é de Deus. Temos que fazer um Hagar, ler em voz baixa a palavra, analisar, ser um explorador, aplicar o oica e pensar naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que tem virtude, naquilo que é de boa fama, naquilo que é verdadeiro. Ocupe a sua mente, pense nas coisas de Deus. É as 8 peneiras da mente. Eu não tenho como eu passar agora sobre cada um, mas aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando Paulo escreve aos irmãos filipenses, ele está dizendo aos irmãos filipenses, pense, ocupe as vossas mentes naquilo que é proveitoso. É comprovado, irmãos, cientificamente. Deixa eu falar isso para você aqui, você que está me assistindo. É comprovado cientificamente que todo ser humano, homem ou mulher,
quando ele passa por alguma dificuldade, quando ele passa por algum problema, né? Quando ele passa por algo que para ele é difícil, a mente dele vai buscar na sua memória alguma coisa que ele tenha adquirido na memória, que ele tenha assistido, que ele tenha ouvido, que ele tenha aprendido, ou que ele saiba, que ele encheu a memória, a sua mente. A mente vai procurar na memória algum fato, algum registro, para que a mente possa usar para te tirar de uma situação, para que você saiba o caminho que você deve tomar. E quando ela não acha nada na sua memória, então aí é quando você precisa de um aconselhamento. Aí é quando você precisa que venha algo de fora da tua mente para lhe ensinar. E aí é perigoso, porque o nosso adversário está ao nosso derredor bramando como leão, lançando dardos inflamados do maligno na sua mente, para que você possa captar. Então você tem que encher a sua mente de coisas úteis, de aprendizado que te seja útil e não fútil. Às vezes, por que o salmista, ao escrever o salmo, ele disse: Senhor, acho que é o Salmo 90, se não me falha a memória, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, porque é comprovado que os olhos são a janela da alma. Os olhos é a janela por onde a alma ela se alimenta, ela consegue ver as coisas, se alimentar. Ele diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos, porque vai encher a minha mente, vai encher a minha memória, e aí como é que eu faço quando eu precisar de um socorro? Então tem pessoas que ele não estuda, ele não lê, ele fica só assistindo lá Dragon Ball Z, desenho, fica assistindo coisas que não edificam, perde um tempo na internet olhando coisas que não edificam, e aí diz que não tem tempo para fazer um hagar na palavra de Deus. Eu não tenho tempo para fazer um hagar. Mas já parou para imaginar o tempo que você perde com coisas que não vai te trazer edificação, que não te acrescenta nada na sua memória? E aí quando você passa por um problema, a sua mente não consegue achar na sua memória nada que você guardou para te ajudar. Então você tem que usar o seu tempo, usar a sua mente para colocar na sua memória coisas agradáveis. Por isso que eu digo para os irmãos, meus amados, leia a palavra, estude a palavra. Pastor, eu estou estudando, mas eu não estou entendendo. Eu vou desistir, eu não consigo. Não, irmão, e continue. Vai colocando isso na tua mente. Eu leio, mas amanhã eu já esqueci tudo. Não, está no seu subconsciente. A sua mente assimilou o que você colocou lá dentro. E no dia certo, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo vos fará lembrar. Oh, glória! Aleluia! Agora, como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de alguma coisa se você não coloca nada na sua cabeça? Como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de alguma coisa se você não colocou nada, nada proveitoso na sua mente? Tem um ditado que às vezes quando os professores teológicos, quando eles às vezes partem para uma outra ramificação de estudo, às vezes nós esquecemos de alguns assuntos. Não é que nós esquecemos, porque sua mente está focada em outro assunto, mas de vez em quando você fala: não, eu já vi isso. Não, isso aí eu já estudei, é assim, assim. O Espírito Santo começa a te lembrar, o Espírito Santo começa a trazer da memória a sua mente e você meu Deus, é assim, eu já estudei isso. Mas meu filho, você tem que ajudar também o Espírito Santo a te lembrar de algo, né? Você quer que o Espírito Santo coloque tudo na tua mente assim, ó? Aí coloca. Ele tem a obrigação de colocar tudo para você? Não, meu irmão. Encha a sua mente de Deus. Faça um hagar na palavra do Senhor. É isso que Deus estava falando para Josué. Josué, medita, faça um hagar, porque na hora certa meu Espírito que está sobre você vai te fazer lembrar, vai te orientar, vai te dar saída, vai fazer com que você saiba sair de toda a situação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
façam ragar na palavra de Deus. Amém? Amém, meu irmão? Posso ouvir um amém aí? Oh, glória! Meu irmão, fique com essa introdução dos livros históricos que nós iremos falar. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais de Josué e entrarmos então aí no livro histórico de... Nós vamos entrar no livro histórico de Ruth, me falha a memória, deixa eu ver aqui, isso mesmo, né? Dos Juízes. Então nós vamos terminar de Josué, vamos entrar em Juízes, tá? E depois de Juízes nós vamos continuar aí Ruth, Samuel, aí vamos aí Reis, Crônica e vamos seguir em frente. Bom, Deus abençoe sua vida e essa videoaula possa te trazer mais para perto de Deus. Que as nossas aulas possam te aproximar de Deus. Teologia não afasta ninguém de Deus, hein? Eu já vi muitos dizer, não estudo teologia porque teologia tira a espiritualidade da pessoa. É mentira de Satanás. Teologia não tira a espiritualidade de ninguém. Muito diferente. A teologia te direciona corretamente para Deus. Então, que esses estudos possam te aproximar de Deus e você aprender a cada dia a ser mais cristão e estar mais vivo na palavra. Amém? Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.